Muito bem. Primeiramente, quero dizer que é um prazer estar aqui compartilhando desse momento com todos vocês. Para mim é uma novidade, né? Que bom que o Senhor tem tocado, né, em tantas pessoas, né, nesses dias, para que usem, né, das ferramentas que estão disponíveis, como a internet, para que a gente consiga levar a mensagem do Senhor aos quatro cantos da terra, né? Imagine você, eu devo estar falando com pessoas de todo o Brasil, né? Ou talvez até fora do Brasil, e eu estou aqui no interior do Amapá, mais precisamente na cidade de Santana, né? E compartilhando com os irmãos em todos os lugares do mundo, né? Eu particularmente estudo medicina na Faculdade Unida, Universidade das Américas, no Paraguai, e de forma que isso tudo está envolvido, né? Esse trabalho todo está envolvido em um trabalho muito maior, que é um trabalho missionário, no qual nós entregamos a nossa vida, né, nas mãos do Senhor, e pelo entendimento que nós vamos falar hoje da palavra de Deus, nós temos muita certeza de que o melhor da nossa vida, o melhor para a nossa vida está embaixo das mãos do Senhor, que sabe o que é melhor para a gente. Então, por todos esses anos, nós temos, desde quando nós tivemos esse chamado missionário, né, nós trabalhamos com promoção de missões, com apoio a missionários, fazendo de forma interdenominacional o ID do Senhor, certo? E eu fico muito alegre de estar desta feita aqui com os senhores, com vocês, compartilhando nesta ferramenta, né, no qual muita gente usa para muita coisa ruim, mas nós aqui estamos fazendo para a melhor coisa de todas, que é levar o evangelho do Senhor, certo? Falar um pouquinho no meu chamado, meu ministério, que o Espírito Santo tem me tocado. Temos trabalhado numa coisa que chega a ser até engraçada, né, dentro das igrejas, é fazer as pessoas se voltarem para a verdadeira missão da igreja, certo? Nós sempre explicamos que a missão da igreja nunca foi, nunca não é e nunca será simplesmente agregar pessoas para falarem de alguma coisa em comum, certo? Isso não é igreja, isso aí é um clube, isso aí é qualquer outra coisa menos igreja, certo? Igreja instituição, se você faz parte, sei lá, da igreja batista, de uma igreja Assembleia de Deus, de uma igreja presbiteriana, a igreja que você tiver, se nessa igreja não existe o trabalho missionário, que é criar toda uma estrutura para que a missão chegue mais ali na frente, para que essa mensagem chegue mais ali na frente, se não acontece isso na sua igreja, infelizmente você está no lugar errado, certo? Então, não perca tempo. Sempre esteja envolvido em missões, sempre esteja envolvido em passar essa mensagem à frente. Não existe a figura do crente paisagem, né? Aquele crente que senta lá no último banco e fica ali quieto, né? Só ofertando ali um pouquinho, não se envolve em nada, não se envolve com as crianças, não se envolve com os jovens, com adolescente, com nada, né? Com círculo de oração, não se envolve com nada. Mas ele jura de pé junto que ele é um servo de Deus, né? Porque ele vai aos domingos para a igreja, né? Dá ali os seus R$ 2, seus R$ 5 de oferta e está tudo resolvido. Gente, imagine isso ser um ministério, né? Você ter que acordar crentes para o que realmente é o chamado, o que o Espírito Santo tem no chamado, né? É se envolver com a obra de Deus. Bem, mas eu não estou aqui para falar de mim, né? Estou aqui para falar da palavra do Senhor, para falar de Deus. E eu queria convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia Sagrada em Atos,
no capítulo 10, certo? Em Atos, no capítulo 10, que diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, respondeu: O que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado, ele está hospedado com Simão, curtidor. Então, tratava-se de dois Simãos, certo? Simão Pedro e o Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Bem, primeiramente, vamos aprender um pouquinho aqui da situação teológica deste trecho da Bíblia. Muitas pessoas são muito atreladas, muito apegadas a regras, a tentar fazer um enquadramento, né, de Deus. Não, Deus ele pode isso, Deus ele não faz aquilo, Deus ele é assim, Deus ele é assado. Começam a colocar regras em Deus. E quando se fala em teologia, mais ainda, né? Muitas pessoas tentam complicar o que é simples, certo? Imagine só que a igreja, nos primeiros anos, ela nem sequer tinha a Bíblia como nós temos aqui hoje, certo? As pessoas, para você ter uma ideia, essa história que eu acabei de contar aqui, esse centurião, ele não tinha o livro de Atos para ler, ele não tinha o livro de Lucas para ler, certo? Até porque Atos estava acontecendo naquele momento, certo? Lucas estava ali vendo toda aquela situação, e ali ele ia escrevendo e registrando tudo que se acontecia naquele local. Ele ia ouvindo as histórias, ele ia relatando nos livros e se tornou, né, Lucas, um dos grandes escritores do Novo Testamento. Seus registros estão na Bíblia, porque ele era uma pessoa extremamente detalhista quando ele escrevia. Afinal, Lucas era um médico, certo? E o médico, ele precisa ser muito detalhista. Então, as escrituras escritas por Lucas, vocês vão ter uma percepção dos detalhes, né? Era uma pessoa que ele falava, por exemplo, quando ele fala do cego, né? Um exemplo, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, né? Ele fala que a mulher, ele não fala que ela tocou no manto de Jesus, ele fala que tocou na orla. A orla é a pontinha do manto, certo? Então ele é muito detalhista, muito certinho, né? Quando ele fala dos 38 anos que o paralítico esperava no tanque de Betesda, você pode ter certeza que se ele escreveu 38 anos é porque não era 37 nem 39, era 38 anos mesmo. Então, Lucas era muito detalhista, assim. De forma, amados, que muitas vezes a gente começa a complicar muito, né? Se envolver muito em teologia e esquecer que o que acontecia em Atos não pode, de forma alguma, ser entendido como uma coisa que aconteceu no passado
e que teologicamente não estaria correto acontecer hoje. A Bíblia ela é dividida em três momentos principais. Três momentos principais. Deus é um só. Deus é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sendo que em cada momento da Bíblia, um desses está ali pessoalmente à frente da história, à frente da situação. No Antigo Testamento todo ali se falava diretamente com Jeová, o Pai, certo? Adão falava com o Pai, com Jeová. Logo depois disso, vem Jesus. Por 33 anos esteve aqui na Terra conosco. Logo depois disso, Jesus morre, ressuscita, vai para o céu e nos deixa uma promessa, que ele deixaria aqui conosco quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é que, de lá para cá, de Atos para cá, não existe um outro momento teológico. De lá para cá, o Espírito Santo continua agindo da mesmíssima forma, certo? Então, nessa história, no qual nós estudamos, a gente não pode entender que a Bíblia, que a história da igreja pode ser contada de uma outra forma que não seja na dependência do Espírito Santo. Ele é que está agindo dentro da igreja. Ele é que está tocando no seu coração. O Espírito Santo é que é o dono que dá as ideias, que coloca no coração, por exemplo, das pessoas que estão aqui agora, de dar essa ideia de que a gente precisa usar o Skype para fazer cultos virtuais, para fazer vigílias virtuais. Isso é o Espírito Santo que dá essa ideia. Porque nós estamos totalmente dependentes do Espírito Santo, que é quem dá o direcionamento para tocar a obra. Então, nós acabamos de ler aqui que um centurião, ou seja, um militar comandante de várias tropas, para quem não sabe, eu também sou militar, certo? Sou oficial do Corpo de Bombeiros, me aposentei muito cedo, né, para entrar 100% nessa vida de estudante, de missionário, e de promotor de missões. E o centurião, ele era um italiano, certo? Ele era Porque, entenda, o Império Romano ele tomava conta de todas as regiões que ficavam na beira do Mediterrâneo, certo? Então, imagine que nessa época não existia a divisão da Espanha, não existia a França, não existia a Itália, não existia os países do Oriente Médio, ali tudo era Império Romano. O Império Romano, por muitos anos, por centenas de anos, tomou conta disso aí tudinho e fazia todo o império, um único império, que era o Império Romano. Inclusive, a região de Jerusalém foi toda tomada pelo Império Romano, mas eles tinham uma característica. O Império Romano ele respeitava, né, de certa forma, as culturas dos locais. Então, aí é que está a situação, por exemplo, de Jesus ser crucificado, né, não pela lei romana, mas pela lei judaica, certo? Porque o judaísmo ele condenava qualquer de morte, qualquer situação no qual uma pessoa se dissesse ou criasse alguma situação proferindo um outro Deus, né? Então era um absurdo um judeu, né, se colocar como Deus, por exemplo. Então, de várias formas tentaram incriminar Jesus, não conseguiram de maneira nenhuma, mas assim mesmo mexeram, né? A gente sabe toda a história, criaram toda uma situação para que Jesus fosse crucificado. Mas, enfim, este centurião, ele se tornou um cristão, aceitou a Jesus como Salvador, certo? E a partir de então ele orava, ele jejuava, o que eu e você temos que estar fazendo sempre, certo? Essa história bíblica ela não mudou. Essa fórmula mágica, essa fórmula da vitória, ela não mudou. Ela está desde o tempo em que essa história foi escrita, há praticamente 2.000 anos atrás, certo? E esse centurião, ele vê, literalmente, ele vê o anjo, ele encontra-se com um anjo, certo? E esse anjo
passa a dar ordens a ele. Fala para os teus... vai até Jope. Jope era uma cidade que ficava distante do local onde ele estava, certo? E procura Simão Pedro, certo? Simão Pedro, que está hospedado na casa do Simão Curtidor. Imagine se hoje... eu não vou perguntar assim, imagine se acontecesse isso hoje, porque literalmente, irmãos, acontece, certo? Pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo, isso acontece corriqueiramente. A pessoa tem tanta intimidade com Deus que ela vê anjo, certo? Alguém conhece aqui alguém que já viu anjo? Alguém já viu anjo? Quem tem? Tem gente aí que tem relação tão próxima com Deus que ele... E aí eu vi um anjo, o anjo desceu, e eu falei com o anjo. Isso faz parte da história da igreja, certo? Isso não é só no tempo de Atos, não. Isso é hoje também, certo? Então, que o Senhor possa te dar essa intimidade, né? Possa te dar essa vontade de buscar, né? Porque isso acontece com quem busca, gente, certo? Isso acontece com quem busca. Muita gente quer ser usado por Deus, mas não busca. Aí fica difícil, né? Então, você veja aí que essa história que está registrada na Bíblia trata-se desse homem, desse militar que teve essa visão deste anjo, mas era um homem totalmente integrado, né? Ou entregue a estar em consagração, estar orando, estar buscando ao Senhor, certo? Ele era uma pessoa que ajudava as pessoas carentes, era um cristão verdadeiro. E é dado essa missão a ele, né? Então, se você for lá em Atos e continuar na leitura, você vai ver que essa pessoa, esse militar, mandou, né, um outro militar subalterno dele, e mais outros 2 empregados para cumprir essa missão. Agora, imagina só, né, que eles não estão fazendo coisas da cabeça dele. Hoje em dia, muitas vezes, a gente vê igrejas que são montadas, que são criadas, pessoas que acham que elas vão criar uma situação para que a igreja cresça mais, para que a igreja dê mais dinheiro, para que a igreja aumente a quantidade de membros, né? E se preocupam muito com estratégias de marketing, com estratégias de empresariais, né? E, infelizmente, são frustradas porque essas coisas não dão certo dentro da igreja. Porque essa igreja tem dono. Deus é o dono da igreja, certo? E aí, o Espírito Santo é que dá o direcionamento para as pessoas, certo? Fazerem a igreja andar. Então, essa pessoa, esse centurião, ele, por nome de Cornélio, ele vai e cumpre essa missão. Ele manda os seus empregados até numa outra cidade. Imagine, você mora, sei lá, você mora em uma cidade qualquer, certo? Aí tem uma outra cidade a 50 quilômetros, certo? Daí, veja que nessa época, amados, a gente está falando de 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. Nessa época, não existia o Skype, né? Não existia a internet para a gente mandar um WhatsApp lá para Pedro, né? Falar assim, olha, Pedro, aqui é Cornélio. Veja bem, eu tive uma visão, um anjo apareceu para mim e falou que eu tinha que entrar em contato com você para a gente tratar uma situação aqui. Seria possível você vir até aqui na minha cidade e tal? Pois é, gente, nessa época não tinha isso, mas tinha muita fé, certo? Era um povo que transbordava fé. Então, o que acontece? Cornélio manda os seus funcionários até lá, eles chegam, eles andam, né? Todos esses quilômetros, literalmente, amados, eles andam, certo? Vão andando e passam por toda uma situação na viagem até que eles chegam numa cidade chamada Jope, não era uma cidade tão grande, certo? E chegam lá, imagine só, né? Mas será que tem mesmo esse tal de
Simão Curtidor. Será que não é doidice da cabeça do nosso patrão lá? Já pensou, a gente anda isso tudo, aí chega aqui e de repente vão falar para a gente, não existe nenhum Simão Curtidor aqui não, isso é loucura da cabeça de vocês. Vocês perderam essa viagem, andaram esses 50 quilômetros à toa. Pois é, a história conta que eles chegaram lá e perguntaram pela casa de Simão Curtidor. E eu vou te contar uma história. Eles chegaram na casa exata. Na frente da casa que eles chegaram assim, por favor, você sabe onde mora o Simão Curtidor? Aí Pedro estava dormindo na sala. Pedro estava deitado, como se fosse no sofá. Estava lá na sala, deitado. E Pedro se levanta e olha lá. Pois não. Não, a gente está procurando a casa do Simão Curtidor. Aí Pedro fala para eles assim, é aqui. É aqui a casa de Simão Curtidor? É aqui. Mas, rapaz, mas que coincidência, nós chegamos certinho na casa do Simão Curtidor. A gente está atrás de um tal de Simão Pedro. O senhor conhece? Aí Pedro disse, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, Simão Pedro. Olha só como o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, cara, quando é do Espírito Santo, sabe, as coisas vão se ajeitando, vão se organizando, vai dar tudo certinho. Fique despreocupado. Você não precisa criar estratégias comerciais. Eu vou estudar marketing, eu vou estudar não sei o que, meu amigo, te entregue ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá o direcionamento para a igreja. Sempre foi assim. Sempre vai ser assim. Agora eu vou te contar uma coisa paralelamente que acontecia enquanto essas pessoas iam caminhando até Jope, até a cidade de Jope, para falar com Simão Pedro. Simão Pedro, ele estava dormindo, ele dormiu. A história conta que ele sonhou enquanto ele dormia. E neste sonho, ele teve uma visão no qual ele via, entenda, até então o evangelho ele está sendo quase que exclusivamente pregado para judeus, certo? E os judeus são cheios de regras. Judeus, por exemplo, eles não sentavam com publicanos, certo? Eles não sentavam com gentios, certo? Então, muita gente não entende. O que é gentil? Bem, gentil é o seguinte, se você não é judeu, você é gentil, certo? É a divisão das pessoas. Então, judeu é judeu, se você não é judeu, então você é gentil. Então, nessa época, os próprios discípulos que estavam fazendo a obra do Senhor, isso Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha subido aos céus, o Espírito Santo já tinha descido, os seus discípulos já tinham sido batizados com o Espírito Santo, já falavam em línguas, mas eles estavam pregando exclusivamente para os judeus. E aí acontece essa situação do centurião, que encontra com o anjo, né, que manda os seus funcionários até a cidade de Jope para procurar Simão Pedro. E enquanto eles estavam chegando na cidade, Simão Pedro dorme e tem um sonho muito maluco, um sonho assim que ele ficou meio esquisito de entender. Aparecia nesse sonho para ele porco, aparecia animais que judeu não come de jeito nenhum, certo? Vários animais. E aí uma voz falava para ele, coma, meu filho, pode comer. E ele fala assim, mas Senhor, eu sou um judeu, longe de mim comer coisa impura, comer coisa estranha. Aí Deus fala para ele assim, olha, como pode ser impuro uma coisa que eu, Deus, fiz? Aí, nessa hora, é justamente na hora que aparecem esses militares, essas pessoas lá para procurar Simão Pedro. Simão Pedro se acorda, vai ter com eles e imagina, você está meio atordoado, você vai atender alguém, mas você acabou de ter um sonho e acorda assim, meio atordoado daquele sonho e aparece 3 pessoas estranhas na sua frente procurando por você.
E Simão Pedro fala para ele, sim, sou eu, Simão Pedro. Aí eles falaram assim, olha, eu não sei nem como lhe falar isso. Mas eu fico imaginando assim a situação, né? Porque, assim, a pessoa, é claro que está na Bíblia, é escrito de uma outra forma, mas eu acho muito duvidoso, né? Alguém chegar assim, olha, nós viemos lhe buscar e levar para outra cidade, porque o anjo mandou, né? Tá assim escrito na Bíblia, mas eu gosto assim de contextualizar, né, a história. Eu fico imaginando eu dando essa notícia, né, para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu ia chegar assim, mais ou menos assim, olha, seu Pedro, é o seguinte, o meu patrão, o meu chefe, que é um centurião italiano, um centurião romano, que ele comanda militares italianos, ele nos mandou aqui nessa cidade porque um anjo, ele falou que foi um anjo apareceu para ele e era para vir aqui com o senhor para lhe falar para o senhor ir lá com ele que o senhor tinha uma coisa para falar para ele lá na cidade dele. Imagina, nós viemos aqui em Jope lhe convidar para ir conosco, para a gente ir lá nessa outra cidade, que fica uns 50 quilômetros daqui, que para chegar lá, o senhor vai falar uma coisa para ele. O senhor vai com a gente? Pedro falou assim: vou, eu vou. Por quê? Porque ele lembrou do sonho. Ele lembrou do sonho. Pode alguma coisa ser impura se foi feita por mim, que sou Deus? Aí olha só o que acontece. Pedro acompanha aqueles homens e vai até a cidade onde estava o centurião Cornélio. E aí, imagina, isso não se faz numa hora para outra. Quando você lê na Bíblia, você parece assim que, eles foram ali na casa do vizinho, falaram com o vizinho e trouxeram o vizinho aqui na outra casa. Não, não foi assim, era cidade, gente, cidades. Nessa época se fazia as coisas andando, certo? Andando. E aí eles chegam lá na casa de Cornélio. Né? Dias depois eles chegam na casa de Cornélio. E Cornélio, veja bem, Cornélio, um centurião romano, o recebe na sua casa. Pedro entra na casa de Cornélio, come com Cornélio, né? Chega dessa viagem. E agora Cornélio pergunta para ele: o que foi que o Senhor mandou você vir falar para mim? Imagina a situação. Aí Pedro, que era totalmente dependente do Espírito Santo, começa a falar que Jesus é o Filho do Deus vivo, que o Espírito Santo é o dono da igreja, e começa, naquela sala, a falar para toda a família de Cornélio sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. E sabe o que acontece, meu amigo? Todo mundo naquela sala começa a ser batizado com o Espírito Santo. Todo mundo começa a ser batizado com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, o Espírito Santo começa a dominar todo o ambiente, e ali, meu amigo, aquela família de Cornélio sai por toda aquela cidade cheia do poder de Deus, já não tem mais vergonha, já não quer mais falar, não quer ser apenas um cristão cheio de ritual, ele quer ter ousadia agora, ele quer falar, ele quer usar, ele quer falar para as pessoas serem curadas em nome de Jesus, ele quer falar para os possuídos, para os endemoninhados serem libertos em nome de Jesus, eles querem falar para os doentes, levanta-te, anda em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, esse mesmo poder está em mim, está em você, porque você é templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, você tem esse poder para fazer isso, para declarar vitória na sua família, para declarar vitória no seu trabalho, para declarar vitória em nome de Jesus, porque você está cheio do Espírito Santo. Isso não é poder seu, isso é poder do Espírito Santo. Agora eu vou lhe falar o que acontece depois disso. Pedro, o grande Pedro,
é chamado a atenção pelos outros discípulos. Como assim, Pedro? Chegou uma história aqui para a gente que você entrou na casa de romanos. Você sentou à mesa com gentios. Que história é essa, Pedro? Pedro precisa explicar para eles que no sonho Deus falou para eles, para Pedro, revelou a Pedro que aquela história, que aquele poder todo, que a presença do Espírito Santo, ela não era só e simplesmente para os judeus. O sangue de Jesus não foi derramado apenas para os judeus. Ele precisava ser, essa palavra precisava ser pregada para todos na terra, sem distinção de pessoas, porque todos são criaturas de Deus, e sendo criaturas de Deus, sendo criaturas feitas por Deus, todos são santificados mediante o que foi feito por Deus, porque nada pode ser impuro se foi feito por Deus. Somos criaturas de Deus. E agora, os que aceitam essa palavra, os que buscam seguir os caminhos de Jesus, estes podem, a partir de agora, sendo judeu ou não, fazer parte de uma única família, que é a família de Jesus, certo? Hoje em dia, nós temos a obrigação e o entendimento de que nós somos dependentes do Espírito Santo e, através do Espírito Santo, fazer o ID de Jesus, certo? Então, eu quero te falar, meu amado, não fique surpreso com o que você lê na Bíblia, certo? Quando você abre o livro de Atos, quando você abre o livro de Lucas, quando você abre os livros da Bíblia e você vê o que aconteceu na igreja primitiva, não fique assim se lamentando, poxa, mas isso era só naquele tempo. Não, amados. O mesmo Deus que atuou naquele momento, ele atua hoje, ele está dentro da sua casa, ele está dentro de você. Se você verdadeiramente entregou sua vida a Deus, você deixa de ser dono da sua vida e a partir de agora você cumpre o ID do Senhor, certo? Então você não pode simplesmente ser uma planta dentro da igreja, você não pode ser uma paisagem dentro da igreja. Você tem que se envolver, você tem que atuar. Chegue lá com o seu pastor. Pastor, eu quero me envolver em alguma coisa. Ah, o pastor não quer te envolver em nada. Amados, você não precisa estar preso a nenhuma denominação. Você pode estar agindo, fazendo bem. Olha, não, porque eu só posso orar por doentes dentro da igreja. Vai nos hospitais, amado. O que tem mais nos hospitais são pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu preciso orar para libertar as pessoas, tem que ser na igreja. Não necessariamente. Você pode ir nas prisões e pregar a palavra de Deus. Você pode fazer o bem nas ruas. Você pode fazer o bem por onde você estiver. Você pode fazer o bem na faculdade que você estuda, na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, por onde você estiver passando, você pode fazer o ID do Senhor. Bem, eu queria orar por você nesse momento, certo? Para que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, buscando cada vez mais colocar você no centro da vontade de Deus. Veja bem, não é Deus que vai lhe colocar no centro da vontade dele, é você que tem que se colocar no centro da vontade de Deus, certo? Deus, ele não é um Deus impositivo e fala, olha, você tem que fazer isso aqui. Não, a obra de Deus sempre foi feita por pessoas que buscaram, por pessoas que abnegaram-se de si mesmo e buscaram ser dependentes do Espírito Santo, certo? O Brasil foi um país evangelizado pelo movimento pentecostal. Hoje é o país mais pentecostal do mundo, o Brasil, certo? Porque ele foi usado por pessoas que entenderam essa palavra que acabei de pregar aqui para vocês, certo? E entregaram sua vida totalmente a Deus, não ficaram se preocupando com os seus nomes, certo? Com a sua história, não ficaram se preocupando com os seus bens, não ficaram se preocupando com os seus comércios, com as suas fazendas, com as suas empresas. Não, ninguém se preocupou com isso. Hoje o Brasil é o país mais pentecostal do mundo, porque ele foi essa obra foi feita por pessoas que
dispensaram tudo isso, sabendo que Deus tem o melhor para eles, certo? Nesta vida e na outra vida também, certo? Principalmente na outra vida. Vamos orar? Amado Deus e Pai que está nos céus, meu Senhor amado, neste momento nós aqui estamos, Senhor, junto com os teus servos que estão assistindo esta live, meu Deus amado. Ó Espírito Santo, que tu estejas envolvendo cada ambiente, meu Deus amado, que tu estejas, meu Deus querido, colocando em seus corações, meu Deus querido, a certeza de que o dono desta obra é o Espírito Santo. Meu Deus querido, que tu estás colocando nesta noite, meu Deus amado, sonhos na mente dessas pessoas, projetos nas mentes das pessoas, e que se esses projetos, meu Deus amado, que todos esses projetos possam estar direcionados por ti, meu Deus querido, porque se nós somos servos teus, nós não somos mais nossos donos, nós somos escravos de um Senhor que é bendito, que é maravilhoso, que é nosso Pai, que é nosso Senhor celestial. Meu Deus amado, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.